Mais alto. Boa tarde. Primeiramente, fora Temer. Em segundo, eu quero agradecer a presença de todo mundo aqui. Sejam bem-vindos aos calouros. Agradecer também aos veteranos aqui e agradecer também a presença das professoras. A professora Michele, ela de micro, a professora Rita de FEB e a professora Bianca de PEC. Essa apresentação, Mulheres e Economia, faz parte da Semana da Calourada do DA e a Júlia vai dar continuidade. Então, gente, boa tarde, meu nome é Júlia, fora Temer. E, bom, a gente pensou em fazer uma atividade sobre mulheres e economia porque a gente sabe que isso é um assunto muito pouco falado dentro da faculdade, né? E num contexto como a gente tem hoje, de, enfim, ter tido um golpe que, bom, na minha visão, machista, e a gente está aqui na Faculdade de Economia debatendo muito pouco sobre isso, sobre a presença das mulheres, sobre a contribuição das mulheres. A gente sabe que chega num curso que no primeiro e segundo período uma bibliografia toda masculina, a maioria dos professores são homens e a gente tem professores brilhantes aqui na casa pesquisando e queremos saber um pouco da história delas, da pesquisa delas, como é ser economista num contexto tão difícil, mas também que deve ter muitas coisas boas, e para elas compartilharem isso com a gente, também para dar um ânimo para as meninas calouras que, enfim, tenham esperança que vai dar tudo certo. Aí eu queria passar a palavra primeiro para a Bianca. A gente pensou de vocês falarem mais ou menos até uns 10 minutos, assim, considerações iniciais, ou até mais, se quiserem. Mas não precisam se prender muito a isso, é uma coisa um pouco mais informal. E depois a gente abrir para pergunta mesmo, tentar fazer uma atividade que seja bastante diálogo, vocês perguntem bastante coisas para elas e esse seja o pontapé só inicial da roda. Obrigada, Júlia. Boa tarde a todos. Queria começar, claro, dando boas-vindas aos estudantes que estão ingressando no curso de graduação. Dizer que é um prazer ter vocês aqui com a gente. Meu agradecimento especial aos estudantes do Diretório Acadêmico pelo convite para participar dessa atividade e às colegas queridas que dividem essa mesa comigo, né? Então, eu sou professora, meu nome é Bianca, eu sou professora da área de pensamento econômico. Eu imagino que vocês já tenham sido apresentados às diferentes áreas que compõem o curso na atividade de ontem, se eu não me engano. E eu trabalho mais especificamente no campo da crítica da economia política, seja na sua forma, na sua versão clássica, seja na sua forma contemporânea. E esse é um campo no qual se sofre muito preconceito e, devo confessar, não necessariamente pelo fato de ser mulher, né? Mas pelo fato de que, cotidianamente, a gente coloca em questionamento, o saber convencional e aquelas que são as concepções consolidadas a respeito da economia. Vou dar um exemplo só para ilustrar. Vocês já devem ter ouvido falar em algum momento, se não ouviram, certamente vão ouvir falar, que a economia é a ciência que estuda a alocação eficiente de recursos escassos com fins alternativos. Se ainda não ouviram, certamente vão ouvir falar que o objetivo maior do consumidor é a maximização de consumo e que o objetivo da firma é a maximização de lucro. Fundamentos esses que estão na base de toda a microeconomia moderna. E aí, qual que é o meu papel como historiadora do pensamento econômico, né? E, de novo, essa é uma atividade que eu exerço cotidianamente como professora de PEC, né? Então, em sala de aula, eu enfim, coloco, né, para os alunos essas que são questões importantes para mim como historiadora do pensamento econômico. E as questões são, basicamente, em primeiro lugar, por quê? Né? Que esses são critérios
tomados como o guia definidor da racionalidade do agir econômico, né? Por que são esses critérios a partir dos quais você constrói a sua teoria ou a teoria micro? Desde quando, né, a economia assume este fundamento e assume esse formato, que é o formato que a gente conhece atualmente? Para responder essas questões, aí eu vou chamar a atenção para a importância da história, né? Na verdade, a área não é uma área de pensamento econômico, o nome correto seria História do Pensamento Econômico. Eu trabalho com História do Pensamento Econômico porque o recurso à história é fundamental para responder essas questões. Eu não vou aqui tentar responder essas questões, tá certo? Porque isso, em primeiro lugar, demandaria um tempo que eu não disponho, né? Enfim. E que eu precisaria fazer um resgate mais amplo das principais correntes no campo da economia. Vocês também vão ter uma atividade sobre isso. E eu também prefiro preservar uma certa curiosidade, tá certo? Para aqueles que ainda não esbarraram comigo, né? A gente deixa, então, essas questões em aberto para uma conversa futura. Por hoje, já que a proposta é falar um pouco sobre a nossa pesquisa, eu vou apresentar para vocês, muito rapidamente, a pesquisa que eu realizei durante o meu doutorado, durante o curso de doutorado, mas não só, então, se isso serve de incentivo em alguma medida, essa foi uma pesquisa que eu iniciei ainda na graduação. Então, a minha monografia de graduação foi sobre esse tema, a minha dissertação de mestrado também, mas eu só tive tempo para consolidar a pesquisa no doutorado, e o resultado dessa pesquisa foi publicado como livro pela EDUF, e o nome, né, o título do livro é Desenvolvimento em Marx e na Teoria Econômica, por uma crítica negativa do desenvolvimento capitalista. Bom, o meu objetivo com esse trabalho, como o próprio título sugere, é fazer um contraste, estabelecer um contraste entre duas visões. Tá bom? O som, sim? Estabelecer o contraste, então, entre duas visões radicalmente distintas a respeito do desenvolvimento. De um lado, aquela visão a respeito do desenvolvimento que a gente pode extrair a partir da leitura da obra do Marx, e de outro, a visão de desenvolvimento que é veiculada pela teoria econômica do desenvolvimento. Para quem não conhece nenhum nem outro, eu vou tentar fazer uma síntese breve, né? As teorias do desenvolvimento econômico hoje tem uma disciplina optativa no curso sobre isso, não é uma disciplina obrigatória, mas quem tiver interesse, eu preciso fazer alguma coisa. Tenta trocar o microfone. Não, porque você está fazendo errado. Tem atividade esse pouco. Melhorou? É assim, esse aqui está melhor um pouquinho. Bom, para quem não conhece, então tem uma disciplina optativa hoje no curso, ela não é mais uma disciplina obrigatória, já foi, né, em outra época. Então, para quem tiver mais interesse, eu acho que vale a pena. Mas as teorias do desenvolvimento, então, são aquelas que surgem imediatamente após a Segunda Guerra Mundial. As chamadas teorias clássicas do desenvolvimento datam, então, de meados do século XX. E elas surgem num contexto em que fica claro que não rolou, tá certo? Aquela tão sonhada convergência da riqueza mundial de que falava Adão, no caso Smith, né? Para usar, enfim, roubando a apresentação da minha amiga Lérida, né? Lérida, em geral, quando se refere a Adão ou Smith. Tá certo? Então, ficou claro que não havia acontecido essa convergência. Na verdade, se a gente pega os países, né, foram, à época, divididos em 3 grupos. De um lado, você tem o primeiro mundo, né, aqueles países que são chamados de primeiro mundo, que são os países capitalistas desenvolvidos.
Num contexto de Guerra Fria, tem também o Segundo Mundo, que são os países socialistas, de que se fala muito pouco, e nós, os países que ficaram conhecidos como Terceiro Mundo. E qual é o objetivo das teorias do desenvolvimento? São dois. De um lado, explicar as razões do atraso, ou seja, do subdesenvolvimento, e propor saídas para aquela condição. Então, eu costumo dizer que o procedimento é muito semelhante àquele realizado pelo médico. Você está com uma enfermidade. Você vai ao médico, você espera um diagnóstico e uma receita, né? E é mais ou menos isso que faz a teoria do desenvolvimento. Agora, mais importante para mim é mostrar como essas teorias tratam a questão, o objeto, né, de uma maneira maniqueísta. Então, o desenvolvimento é visto como algo bom. Portanto, o caráter desumano do capitalismo acabam ficando presas a esse mundo em que a gente vive, né? Tomam o mundo tal como se apresenta como um dado insuperável, né? Como algo incontornável. E se é assim, apesar da preocupação humanitária genuína e por aí vai, o que se pode almejar desde essa perspectiva é, no máximo, uma organização mais humana do capitalismo, por vezes com o auxílio do Estado, né? Então, esse é um tipo de crítica, de teoria crítica, que mantém a gente enredado num argumento circular. Ou então, para usar a expressão de um colega, professor também, né? Que escreveu sobre isso, é como se a economia sofresse de uma espécie de transtorno bipolar. Você fica oscilando, a economia em geral fica oscilando do polo mais mercado, menos Estado, ao polo mais Estado e menos mercado. Então, essa é a síntese que eu faço da teoria econômica do desenvolvimento. No caso do Marx, bem ao contrário, né? Como eu disse, são visões radicalmente distintas. Trata-se de um autor que reconhece desde o início o caráter histórico do seu objeto, que não toma o mundo tal como se encontra como um dado insuperável. E que, ao falar do desenvolvimento capitalista, não procura emitir um julgamento de valor. Então, vocês vão ter a oportunidade de fazer a leitura da obra do Marx, pelo menos a leitura do livro 1 do Capital. E então eu não pretendo aqui fazer um resgate exaustivo, né, da obra, nem teria como. Mas vocês não vão encontrar em nenhum momento da obra o Marx emitindo um juízo a respeito do desenvolvimento capitalista, dizendo que ele é bom ou que ele é ruim, sequer um julgamento desse tipo a respeito do capitalista. Logo no prefácio ele diz isso, né, com todas as letras. É claro que eu não pintei o capitalista de rosa, né, e coloquei ele bonitinho, enfeitado e tal. Mas a verdade é que o capitalista não me interessa como pessoa. Você dane-se a personalidade, se o cara é um cara legal ou se o cara, né, não é um cara legal. Isso não vem ao caso, né? Não é pertinente. O que importa, na verdade, o capitalista só nos importa na medida em que ele representa o capital, né? E dá curso e movimento àquela dinâmica que é a dinâmica do capital. Então, em lugar da imagem maniqueísta a respeito do desenvolvimento capitalista, bom, ruim, o que a gente encontra? O que a gente encontra na obra do Marx, né? O que o Marx faz na sua obra é capturar de maneira objetiva o caráter contraditório do desenvolvimento capitalista, tá certo? E o modo de produção capitalista é contraditório em 2 minutos, né? Porque ao mesmo tempo em que cria as bases, ou seja, as condições materiais para a emancipação humana, ele ao mesmo tempo se apresenta como um entrave à sua realização. Então, quando eu falo dessa ausência de liberdade, do fato que os homens não são livres, sujeitos emancipados numa sociedade capitalista, eu não estou me referindo apenas ao conflito de classe, tá certo? Ainda que seja uma dimensão importante, a dominação de uma classe pela outra, né? Portanto, a ausência de liberdade de uma
que não é, digamos assim, vivenciada pela outra. Mas eu estou falando aqui da questão da liberdade num sentido mais amplo, e estou me referindo ao fato de que tanto capitalistas quanto trabalhadores têm a sua liberdade cerceada pela lógica do capital. Então, estamos todos submetidos em condições melhores ou piores, portanto, presos a uma mesma lógica, que é a lógica da acumulação de capital. Um exemplo para ilustrar e poder falar do tema que é o tema da mesa, né? Aumento das forças produtivas, né? Alguém quer voltar para as cavernas? Tá bacana aqui, né? Com microfone celular, ar-condicionado, né? É inegável que, sob o comando do capital, a humanidade é capaz de produzir riqueza em escala sem precedentes. Tudo bem? Então, quer dizer, o Marx, no Capital, quando reconhece que a tendência ao aumento das forças produtivas, está reconhecendo essa dimensão progressista do modo de produção capitalista, que poderia se converter potencialmente, diferentemente da caverna. Tá? Na caverna não existe essa possibilidade. Mas no modo de produção capitalista, esse aumento das forças produtivas potencialmente pode se traduzir, poderia, né, se converter em uma diminuição da jornada de trabalho e, consequentemente, aumento do tempo livre para a vida. Na prática, no entanto, o que a gente vê é que esse aumento das forças produtivas não é apropriado pelos homens em seu próprio benefício, mas é apropriado pelo capital, né? Não, sem querer entrar muito nas categorias e tal. Mas o fato é que esse aumento das forças produtivas se converte em mais valor para o capital, em tempo de trabalho excedente para o capital. E mais do que isso, né, para tentar fazer o gancho, num momento de crise como o que a gente vive hoje, é possível ainda que, com o propósito de recuperar as condições de lucratividade do capital, nos seja imposto o contrário, que é um aumento da jornada de trabalho. Tá certo? E retirada dos direitos trabalhistas, exatamente o que nos propõe. Me desculpem, mas eu preciso qualificar. Eu não posso falar essa frase sem as qualificações. E isso é o que está nos impondo hoje o governo do ilegítimo Michel Fora Temer. Tá certo? Brincadeiras à parte, para falar, não sei quantos minutos eu já falei, mas para falar, para não dizerem que eu escapei totalmente ao tema da mesa. Eu peço desculpas por talvez frustrar um pouco a expectativa de vocês, mas o fato é o seguinte: todas as minhas turmas, ao longo dos 10 anos de formação, né, que compreendem aí graduação, mestrado e doutorado, sempre foram turmas muito equilibradas, né, na divisão de gênero, homens e mulheres. Agora, ao longo da minha vida profissional, eu também devo confessar que eu não sofri nenhum tipo de discriminação pelo fato de ser mulher, felizmente. Hoje... Bom, e por que eu não sofri com isso, né? Hoje eu sou funcionária pública concursada porque me foi dado o direito, por exemplo, de concorrer em condições de igualdade com qualquer outro candidato, homem. Não é isso? Então foi me dado esse direito de concorrer a uma vaga em condições de igualdade. Hoje me é garantido o direito a receber um salário que é igual ao salário de qualquer colega meu homem, tá certo? Também me foi garantido o direito a dispor, para quem não sabe, né, eu passei muito recentemente pela experiência da maternidade, e me foi garantido o direito a dispor de uma licença maternidade sem ter o receio de, ao final daquele período, perder o meu emprego. Tá certo? Ainda que eu tenha uma série de críticas à licença maternidade, ainda que eu ache que a licença maternidade expressa o reflexo de uma sociedade machista, né? Porque licença maternidade, não licença paternidade? Por que a mãe pode ficar 6 meses, ainda que eu ache pouco?
E o pai pode ficar... Originalmente ficava 5, hoje ganhou o direito a ter 20 dias. É ridículo, tá certo? É uma sociedade que atribui a responsabilidade do filho à mãe exclusivamente. E por mais gratificante que tenha sido a experiência, por mais colaborativo que seja o parceiro, a verdade é que a dedicação de tempo, né, o tempo que você precisa dedicar ao filho, compromete, tá certo? Então, eu me afastei, por exemplo, da minha pesquisa durante um tempo por causa disso. Mas eu não queria falar de mim, não, que não vivi essas experiências, à exceção da licença maternidade. Eu queria falar das mulheres que cotidianamente deixam de ser empregadas porque são mulheres, simplesmente porque são mulheres, e que quando empregadas têm que estar dispostas a receber um salário menor do que os homens, né? Porque acontece, não acontece comigo, mas isso acontece. E acontece porque mulher engravida, né? E isso é um negócio custoso, tanto para a iniciativa pública quanto para a iniciativa privada. E porque mulher mãe precisa desempenhar jornada dupla. E isso vai acabar comprometendo a sua produtividade, o seu rendimento. E por aí vai. Então, são todos esses argumentos utilizados cotidianamente para não empregar a mulher. Ou para empregar mulheres recebendo salários mais baixos do que os salários dos homens. Eu estou falando, portanto, no caso, eu, felizmente, posso desfrutar de direitos que foram direitos conquistados por meio de lutas históricas da classe trabalhadora, de homens, de mulheres em primeiro lugar, mas de homens também, e que precisariam ser estendidos para o conjunto dessa classe, para homens e mulheres, como é o caso, por exemplo, da licença maternidade / paternidade. Ao contrário, o que a gente observa hoje é uma tentativa de acabar com esses supostos privilégios, porque é assim que a coisa aparece no discurso oficial, na mídia, na grande imprensa, né? Então, a ideia agora é fazer reforma da Previdência, flexibilização da CLT. E eu só posso temer pelo futuro de vocês, me perdoem o trocadilho, tá certo? Uma questão para finalizar, em 1 minuto. Marcela Temer se preocupa com isso? Precisa se preocupar com isso? Não me parece que sim. Marcela Temer pode até trabalhar, né? Como é o caso agora do posto lá, enfim, não sei exatamente o que ela vai fazer, tem alguma coisa a ver com pobre, criança feliz, então. Mas diferentemente da gente, e aí eu estou colocando a gente no mesmo saco, tá? Porque eu imagino que a vocês também não tenha sido dada a opção de trabalhar ou não trabalhar, não é isso? Como diz meu pai, você pode estudar, decidir estudar, ou trabalhar, ou as duas coisas, estudar e trabalhar. Não pode ser nem, né? O cara que nem estuda e nem trabalha. Então, eu imagino que a vocês também não tenha sido dada essa opção. E que nós, portanto, diferentemente de Marcela Temer, temos que trabalhar. Pergunto a vocês, a nossa luta é a mesma luta da Marcela Temer? Me parece que não. Em resumo, eu sinto muito, por mais importante que seja a luta das mulheres, e eu não estou querendo diminuir a importância dessa luta, a verdade é que a questão de classe está acima da questão de gênero. E é muito importante, eu acho, tá certo? Para que a nossa luta seja uma luta bem-sucedida, é muito importante que a luta pela igualdade de gênero e ampliação dos direitos às mulheres seja vista como uma luta da classe trabalhadora, tá certo? Eu acho que só assim, sem perder de vista essa que é a dimensão mais ampla da luta, a gente vai conseguir, a gente pode almejar, tá certo, uma organização mais humana do capitalismo, que seja. Tudo bem? Bom, com isso eu termino, me desculpa, eu sei que certamente eu falei mais que 10 minutos. A gente compensa depois. Obrigada. Agora eu vou passar a palavra para a professora Rita Almico. Boa tarde. Primeiramente, fora Temer. Em segundo lugar, Vasco. Não vou fugir da brincadeira, que meu aluno sabe que eu gosto
de levar as coisas mais leves. Eu queria agradecer o convite e a oportunidade. Eu estou aqui há pouquíssimo tempo, se eu comparar com a Mater Max ali, a Lérida, mas eu nunca vi uma ação, né, de dar voz para algumas mulheres falarem aqui. Apesar dessa faculdade ter algumas mulheres que pesquisam gênero dentro da economia, o que é importante, que talvez os alunos nem tenham acesso, né, a essa informação. Bom, fiquei pensando sobre o que eu ia falar e se eu tinha capacidade de falar sobre isso. Como eu pensei algo parecido com o que Bianca pensou, eu vou dividir minha fala em 2 momentos. Falar um pouco da minha formação, do que eu faço, e depois tentar fazer uma ligação com esse tema, né, feminino. Eu sou uma historiadora econômica, não sou uma economista de formação. Trabalho com História Econômica do Brasil. Aqui na casa eu sou professora de Formação Econômica do Brasil. Tem um livro muito ruinzinho que chama De Colônia a JK, que é o meu curso. É de Colônia até JK, a gente passa por tudo. E o que eu pretendo, o que eu penso quando eu dou esse curso? A partir do princípio da desigualdade. Esse país é criado a partir do princípio da desigualdade. Desigualdade essencialmente de oportunidades, visto que a maior parte da população, no início da formação do que viria a ser esse país, é uma população negra escravizada, portanto, não tem os mesmos direitos e acessos, e uma leva imensa de homens livres, pobres, que também compunham essa formação. Se eu for usar os grandes nomes da história econômica brasileira, eu vou cair no erro do manual. Como eu não gosto muito de manual, eu acabo achando que todo mundo contribui um pouco para a gente ter uma noção dessa desigualdade, da forma como essa desigualdade se compõe. E quando nós viemos aqui para esse prédio, eu fiquei vizinha dos marxistas, eu não sei porque eu fiquei falando igual a eles, eu fico falando um monte de coisa igual a eles, não consigo, aí falo das forças produtivas, eu falo, meu Deus, onde eu ouvi isso? Mas, na verdade, é porque a gente pega por contágio, sabe? Fica andando muito, bebe cerveja junto, é um problema. Mas o que me incomoda quando eu estou dando curso de FEB o tempo inteiro? Se eu estou conseguindo fazer os estudantes entenderem, se está ficando claro, e não precisa concordar comigo não, obviamente, mas está ficando claro que a gente tem um projeto de nação que é excludente, desde antes de ser nação. E é excludente para uma maioria, de uma maior parte dessa população. Isso é um dado. Outro dado é, a partir do momento em que nós formamos uma nação e abolimos a escravidão, a gente inventa o racismo, né, que é outra forma de exclusão. Não vou nem começar por agora a falar de mulheres no período anterior ao século XX, porque aí, né, prefiro deixar para depois, mas enfim. E para mim piora muito a situação quando na minha disciplina eu tenho que falar do pós-30, porque aí é um projeto de capitalismo pelo Estado. E não há, nesses grandes nomes que discutiram, os mais conhecidos pelo menos, que discutiram a história econômica nacional e a formação da nossa economia e o desenvolvimento desta, nenhuma discussão acerca de outra alternativa que não seja o capitalismo. Estou aqui acanhada de falar do lado da Bianca, porque ela é especialista ou não, mas isso eu tento enfatizar que o capitalismo está dado. Bom, eu estudei no mestrado concentração de riqueza escrava no século XIX, no doutorado eu estudei crédito no século XIX como forma de um crédito não institucionalizado, crédito entre particulares, mas agora eu estou fazendo uma coisa que tem mais a ver com isso que eu estava falando, de forma direta, claro que as outras coisas também. Eu estou estudando a origem do capitalismo no Brasil no século XIX, ligado a uma capacidade de acumulação de capital possibilitada pela concentração de escravos. Ou seja, tudo que esses grandes nomes disseram que era impossível, que o capitalismo era incompatível com a escravidão, né? Eu e mais um grupo de outros pesquisadores
nós temos tentado comprovar que essa afirmação ela é completamente equivocada, ao contrário do que se afirma. E nas regiões do Brasil do século XIX, onde há maior concentração escrava, você tem maior, obviamente, concentração de riqueza e a gente detecta uma maior capacidade de modernização e desenvolvimento econômico capitalista. Né? Não tenho tempo para ficar aqui também esmiuçando essa afirmação, mas volto lá na minha fala inicial. Para provar que o capitalismo ele tem como uma das suas características básicas uma base de desigualdade que concordo com a minha amiga Bianca, baseada na classe. A diferença entre as classes, a dominação de uma classe sobre a outra. Bom, se a gente parte do pressuposto de que um país é montado e formado durante séculos baseado na desigualdade como princípio, quando a gente vai discutir o papel da mulher na sociedade, ela depende de que lado ela esteja. A mulher ela tem uma capacidade. Eu sou uma mulher que tive capacidade de estudar, oportunidade de trabalhar, dou aula, e conheço outras mulheres que estão no mesmo nível que eu, profissional, e que sofrem violência e que sofrem também preconceito. Isso é um dado. Outro dado do lado de lá, do lado das pessoas que não tiveram a oportunidade e que pertencem a classes sociais dominadas e com pouca possibilidade de acesso, né, a determinadas oportunidades, a gente vê a situação da mulher num estágio muito pior, né, porque não é mais uma dominação somente... não sei se eu posso falar isso, mas a dominação ela passa pela capacidade de sobrevivência, de não poder trabalhar muitas vezes, não ter acesso a emprego, de não conseguir ter renda e, portanto, depender de outra pessoa, geralmente de um companheiro, né, para suprir a sua necessidade. Bom, a gente pode falar de várias formas de como as mulheres se inserem, né, no mercado de trabalho, na forma como elas estão na vida, de como a luta dos feminismos variados é relevante e importante para que a gente consiga sair ou tirar algumas mulheres da condição de completa abusos e de violências psicológicas, físicas e morais, além de exploração financeiras diversas. Mas, para isso, a gente precisaria fazer na minha opinião, umas segmentações. A Bianca afirmou que, olha, né, por mim, tudo bem até aqui. Eu também, tudo mais ou menos bem. Com o outro episódio, às vezes as pessoas não... Eu não sei se vocês não falam comigo porque eu sou historiadora, porque eu sou mulher, ou porque eu sou preta, não sei. Fico em dúvida em qual lugar que eu vou me inserir. Também não ligo. Mas, assim, já assisti várias vezes de reuniões nesta casa em que as pessoas se referiam sobre a minha disciplina com outro homem e não comigo. E eu falava, oi, eu sou faladeira, então vai fazer, eu vou falar, né? E a pessoa vai ficar constrangida ou não, também não interessa. Mas eu tenho essa capacidade de defesa, uma condição de defesa. De falar, oi, estou aqui, é comigo, é da minha disciplina, então é comigo, né? Não é com um amigo aqui. Isso é um dado. Outro dado importante é a gente dizer que o pior momento para mim, se eu pensar, quando vocês me convidaram, eu pensei, o que eu vou falar? Eu falei até com a Bianca, não sei o que eu vou falar. Na sala de aula é horrível. Nós temos piadinhas machistas, homofóbicas, de depreciação da mulher por parte dos estudantes. Não estou na sala dos outros professores, então não sei como é que é. Estou falando só do que eu vejo, não sei se os professores também fazem isso. É notório para mim que os cotistas em algumas turmas são isolados do resto da turma. Tem dificuldade de serem, né, esqueci a palavra, de serem absorvidos. É claro que não é para todo mundo, mas para mim tem momentos que chega a ser constrangedor. Então a gente está falando de um ambiente que não é um ambiente só hostil para as mulheres, ele é hostil para muitas minorias. E mulher não é minoria, ainda bem, né? Nós somos maioria em número, pelo menos.
E estamos vivendo um momento de retrocesso. Tivemos mais que uma década em que as mulheres ocuparam postos bastante significativos nessa República, inclusive a presidência da República, várias pastas de ministérios, várias coordenadorias, e, enfim, para um governo completamente legítimo, e não vou ficar aqui versando sobre isso, todo mundo já sabe, mas que sequer se deu conta de que é importante ter uma diversidade na sua composição. Porque talvez a coisa mais importante para as meninas é se sentir representada, é ver alguém, né, e achar que pode ser capaz. Eu achei que eu era capaz porque eu vi algumas mulheres que me encantavam a vida inteira. E isso para mim era relevante. Então eu fico imaginando aquelas fotos de um monte de homem de paletó e gravata e as meninas vendo aquilo. Essencialmente meninas que não têm muito incentivo, né, para crescimento, enfim. Na verdade eu fico pensando, por um lado também, que a capacidade que as mulheres têm e a força que as mulheres têm como categoria, né, como coletivo, para se imporem, ela passa muito mais pela forma como essa imposição se dá. Eu tenho uma filha feminista e patrulhadora. Então tem hora que no almoço é um pouco desagradável, que eu falo: Alice, pelo amor de Deus, as pessoas estão morrendo de fome. Nosso problema ainda é de classe. Mas ela fica tentando me doutrinar. Estou um pouco fora da idade já, eu falo: tá bom, Alice, tá bom. Mas, na verdade, o que eu tento dizer para essa minha feminista preferida é que ela é uma privilegiada. E esse privilégio ela tem que saber aproveitar. Porque essa condição dita aqui pela Bianca, da Marcela Temer, linda, recatada e do lar, ela acaba sendo objeto de desejo de uma parte significativa das mulheres, que adorariam ser lindas, recatadas e do lar, e está no lugar da Marcela Temer. E a gente fica lutando contra, para dizer que não, que mulher precisa ser independente, que todo mundo precisa ter a sua liberdade. A liberdade, ela é algo que a Cecília Meirelles, no poema, lindamente diz que é difícil de definir, mas que todo mundo sabe o que significa, né? Porque sente o sentimento de liberdade. A gente, na verdade, eu penso sempre que a condição da mulher, seja aqui na faculdade, seja na cantareira, seja usando shortinho, usando decotinho, ou o que ela quiser usar, ela tem que ser respeitada, porque a gente precisa se respeitar como categorias sociais. Né? A gente precisa ser respeitado porque as pessoas não se acham melhores ou mais fortes ou piores do que as outras. É um mundo de ilusão. Não, está lá no século XIX, num monte de livros escritos por um velho barbudo. A ideia de que a gente tem capacidade de ultrapassar essa fase. Eu sou uma historiadora. 2 séculos de história não é nada. O capitalismo está aí há 2 séculos. Isso não significa nada, historicamente falando. E talvez a gente não esteja mais aqui, mas eu acredito que a gente seja capaz de superar, né? E quando eu consigo dizer para os meus estudantes que a superação do capitalismo é possível, e quando eu consigo dizer para eles que a gente tem como criar alternativas e que o discurso não pode ser só dentro da opção capitalista, eu sempre dou o exemplo de 1989, com a queda do Muro de Berlim. Quando o capitalismo triunfou, uma parte das pessoas foram abraçar as baleias, as outras a tartaruga marinha, algumas outras as samambaias, os movimentos das minorias cresceram e as pessoas, um pouco, ou uma parte dessas pessoas, se conformaram com o capitalismo e tentaram conviver com ele. Eu acho o contrário, eu acho que a gente combate o capitalismo. Combate para que ele sirva para todos, né? Para que a gente aproveite as benesses que essa revolução, de fato, uma revolução, trouxe para o bem-estar da nossa sociedade, entre homens e mulheres. Obrigada.
Eu sou Michele Alac, eu sou professora de microeconomia, sou equidovária, faço a maximização da utilidade, sujeito à restrição orçamentária. Bom, como é que eu começo toda essa história, depois das duas falas aqui? A primeira coisa é que eu concordo plenamente que a gente não está no fim da história. Eu acho que, graças a Deus, e eu acredito na minha ignorância. Eu muitas vezes sou incapaz de pensar alguma coisa. Eu tenho fé que eu sou ignorante. Eu tenho fé que tem várias coisas que eu sou incapaz de pensar no momento. E graças a Deus, que se eu pudesse pensar em tudo, a gente estava na merda danada. Então, assim, isso é um dos elementos importantes. Outra coisa é que eu, na minha área, eu sofro machismo quase diariamente. Seja dos meus alunos em sala de aula, porque eu tenho uma voz muito fina, então as pessoas riem da minha voz. Seja quando eu era do centro acadêmico, que era a única pessoa que levantava a voz no meio, geralmente masculino, e sempre tive a voz muito fina, então é normal, seja por causa do meu espirro, que assim, sempre foi, seja porque eu gosto de vestir de rosa, eu gosto de pôr de vestido, não tô nem aí. Eu aprendi, assim, a experiência que eu tenho para as meninas aqui, eu aprendi a ignorar tudo aquilo que não dá para lutar na hora. Eu aprendi a ignorar porque eu acho que eu tenho várias coisas para fazer. Então, eu não deixo nada me segurar. Eu trabalho com energia, trabalho com regulação, trabalho com infraestrutura. Eu trabalho no meio de engenheiro. Basicamente, eu estou muitas vezes numa mesa que tem eu e mais uma mulher. Quando fui apresentar o final da minha tese dentro da Petrobras, eu era a única menina, a única mulher, e era a única pessoa que tinha menos de 30 anos, ou menos de 40 anos. Eu estava tão nervosa que eu levantei, fui ao banheiro, vomitei, bati na cara, voltei, sentei e continuei a apresentar o que eu estava apresentando. Então, assim, eu acho, assim, eu sou feminista talvez igual sua filha. Eu acho que, óbvio que a gente tem vários, tem problema de classe, óbvio que eu não estou aqui dizendo coitadinha de mim, em momento nenhum vou dizer isso, até porque eu sempre fui uma pessoa muito privilegiada pela minha família, pela condição, assim, de estudar e etc, etc. Mas que é uma luta todo dia, é uma luta todo dia. Todo dia. Todo dia quando você senta para comer, todo dia é uma luta diária, de não escutar algumas coisas, de fazer de bobo, é uma luta e que você tem que saber a hora de falar, a hora de ficar quieto. Então é uma briga. Eu vejo a minha posição muitas vezes como uma briga. Durante a minha tese de doutorado, eu não tive financiamento. Eu estava fazendo minha tese de doutorado na França e eu fiz parte da minha tese de doutorado dentro da GDF Suez, que é uma empresa de gás, onde é uma empresa de energia e vocês podem imaginar o que é uma brasileira de 25 anos fazendo um trabalho de regulação sobre a Europa, porque brasileiro fora do país a gente só pode falar de pobre. Você fala assim, não vou falar de pobre, você não sabe o que você está falando, o que você está falando. A sensação que eu tenho é que você tem que ser 2 vezes melhor que outra pessoa para ser escutada. Basicamente é isso. Então, quando as pessoas, por exemplo, falam de ação afirmativa, eu, numa boa, te provo um modelo de assimetria de informação que, se eu sentar na mesa com o mesmo currículo que a pessoa do meu lado, eu sou muito melhor. Sou muito melhor porque é o esforço que eu tive, o que eu tive que enfrentar para chegar aqui, te modelo isso. Que eu sou muito melhor que a pessoa que tem o mesmo currículo que eu e que não enfrentou as mesmas lutas. Óbvio que se você tiver uma mulher pobre, negra, gorda, ela é muito melhor do que eu. Porque se ela tiver com o mesmo currículo que eu sentado do meu lado, ela se fudeu bastante. E a palavra é ruim, mas é basicamente isso. Então, assim, de uma hora, eu acho que para as meninas que estão aqui, basicamente, o que eu acho que vai acontecer é que se vocês querem fazer um trabalho, se vocês querem fazer um trabalho e se realizar nele, eu adoro o que eu faço, eu adoro dar aula, adoro os meus alunos e brigo constantemente para poder realizar o meu trabalho.
gosto de trabalhar com regulação. Meu trabalho é o seguinte: óbvio que eu acredito que o mundo pode ser melhor e que a gente pode ser menos desigual e que a gente tem que pensar nisso, tem que sonhar e tem que estudar. Mas o meu trabalho, basicamente, é o seguinte: eu tenho um problema do tipo, eu preciso criar uma tarifa para o ônibus. E eu sei que a tarifa do ônibus pode ser melhor ou pode ser pior. Ela pode gerar mais desigualdade ou ela pode gerar mais igualdade. Ou, se eu vou fazer uma tarifa gratuita para o ônibus, o que isso significa na prática? Quem que vai estar pagando isso? De onde que eu estou tirando, para quem que eu estou dando? Basicamente é o que eu estudo. Se eu vou criar um mercado, o que significa criar um mercado? O mercado não é uma coisa que sai do nada. O mercado é criado pela sociedade, através de direitos de propriedade. O direito de propriedade é o direito que você dá, o poder que você dá para alguém excluir outra pessoa. Ao fazer isso, de quem da onde você está tirando, para onde você está dando e o que você está gerando. E eu trabalho com coisas muito específicas. Então, vamos lá, vou criar um mercado de gás. O que significa criar um mercado de gás? Eu vou criar uma tarifa. O que significa? Eu gosto disso. Acho que eu, ao contrário da Bianca, eu comecei a estudar História Econômica. Minha primeira iniciação científica na Unicamp foi História Econômica, estudando feudalismo, estudando Brodel. Então, basicamente, eu tenho paixão pelo Brodel, porque foi minha primeira monitoria. Depois, eu fui trabalhar com macro, com a economia brasileira. Estudei, minha monografia foi sobre o PAEG, sobre 64. E no final, estava tentando entender regulação bancária. Aí vim para o UFRJ estudar regulação bancária. Acabei não me dando com o orientador que eu ia e, por regulação bancária, regulação de energia. Era matéria do lado, caí em regulação de energia. Comecei a estudar regulação de energia e aí comecei a estudar uma briga entre o Brasil e a Bolívia, né? Porque eu estava fazendo minha dissertação de mestrado. A Bolívia, o Ivo Morales, estava bancário. Então, a minha briga é, geralmente, tentar entender os contratos, tentar entender como que essas relações de contratos, como é que a gente pode fazer as coisas melhores. Óbvio que eu não sou ingênuo de achar que isso vai resolver o problema do mundo, mas eu acho que tem coisas que dá para fazer. Eu me vejo um pouco entre a engenharia e a economia, tanto que durante a minha tese eu passei 1 ano dentro da universidade fazendo engenharia, quando meu orientador olhou para minha cara e falou o seguinte: eu venho da economia política, da história econômica, você vai ter que entender o fluxo de gás natural dentro do gasoduto. Eu levantei, aquela coisa, eu vou ao banheiro, dou uns tapas na cara e volto. Esse é meu mecanismo. E eu tenho vários alunos que fazem iniciação e eu vejo que as alunas, elas vão enfrentar várias dessas dificuldades. Não que os homens não, mas até por empatia eu entendo muito bem. Outra coisa que aconteceu comigo e que aconteceu com algumas das minhas alunas é chorar. Por algum motivo, socialmente, a gente chora. E uma das vezes dentro da GDF Suez, eu estava colocando em questão a minha tese, uma merda, não sei o quê, e eu comecei a chorar. E a minha chefe olhou para minha cara e falou assim: engole o choro. Engole o choro. E você percebe que dentro das empresas, dentro dos estágios, isso acontece diretamente. Então é aquela coisa, ser obrigada a ir pro banheiro ou para chorar ou para vomitar o que seja, e voltar, levantar e jogar. Isso é uma pressão ferrada. É uma pressão, não é uma pressão de vez em quando, é uma pressão de todo dia. Então, como economista mulher, e eu não sei falar por outras pessoas, que aí eu sou extremamente pós-moderna, eu tenho uma dificuldade danada de falar pelos outros, eu tento ter empatia, mas eu tenho uma dificuldade muito grande de falar pelos outros. Então, o que eu consigo passar para vocês é um pouco da forma que eu encaro as coisas. Então, assim, por outro lado, tem uma coisa que é muito interessante de ser mulher e ser professora. A gente não dá medo. Eu não sei se é pelo tamanho, só pelo ser mulher, eu não dou medo. E isso me faz muito mais próximo com os meus alunos. Isso me dá uma capacidade de dialogar com os alunos que vários dos meus colegas não têm. Eu tenho meu orientador, um professor, tinha 2 metros, ele é gigante. Cada passo dele eu tinha que dar 3. Barbudo, deve ter aí 60 e poucos anos. A capacidade dele de compreender os alunos várias vezes trabalhando com ele era muito menor do que a minha. Então, assim, uma das coisas que é super legal do fato de você não dar medo, é triste às vezes também, às vezes eu perguntando para os homens dão medo. Várias vezes, porque dão medo, você tem medo.
Então, isso é legal do fato de ser mulher. Você está numa posição que você consegue dialogar e entender porque você dá menos medo. Isso eu acho que, sei lá, uma das coisas que eu me orgulho, assim, mesmo com toda a merda da sociedade, etc., isso é uma coisa muito legal, assim, de você chegar num lugar e não dar medo. Porque eu acho triste para os homens, muitas vezes, eu imagino, chegar num lugar que você dá medo. Porque os homens, da maneira que são, eles dão medo. Dão medo. Então, assim, eu acho que, bom, minha pesquisa, eu trabalho atualmente com regulação de gás. Eu trabalho basicamente com relação de gás, com telecom, então discussão se tem neutralidade de rede de internet, se não tem neutralidade de rede de internet, como é que a gente faria um mercado de gás, como é que é o processo da Petrobras agora, que vai vender os ativos, não vai vender os ativos, para quem que vai vender os ativos, o que isso vai gerar para o mercado. Eu acho que é um pouco isso. Acho que muito obrigada. Eu até anotei aqui, esqueci de falar. Boas-vindas aos alunos. Bem-vindo à economia. Eu acho a economia super divertida. Se eu pudesse, eu estudava. Tem várias coisas. Aproveitem, sabe? Tem várias coisas legais para entender. Tem várias coisas divertidas. Assim, tem várias coisas que realmente você se diverte pensando e aprendendo. A economia dá para vocês irem para vários lados, assim. Outra coisa é agradecer a oportunidade, o convite, agradecer ao Antônio que está sempre apresentando a microeconomia e tentando ver isso um pouco de uma outra forma. E lembrar que, por mais que a gente, assim, quem sou eu para defender a forma como a microeconomia é ensinada aqui? Eu acho que a gente pode melhorar, tem várias coisas para ser feitas. Eu acredito na microeconomia muito mais como uma aplicação de como é que a gente resolve problemas reais. Mas, como tudo, é uma briga, é um processo, é uma discussão. E é isso. Obrigada. Obrigada, professoras. Agora a gente vai abrir para perguntas. Quem tiver alguma coisa para perguntar, o microfone está ali. Só para especificar o nome, para qual professora ou geral, aí você que escolhe, tá? Então, meu nome é Gabriela, sou estudante do 7º período aqui. Acho que minha pergunta vai se relacionar mais com a Michelle, mas eu estendo também para as pessoas que estão aqui. Porque eu estou começando a sentir um pouco na pele essa questão de estar sozinha. Eu faço 4 disciplinas, que são disciplinas mais quantitativas. São poucas pessoas que fazem aqui, mas eu sou a única mulher nas 4. Então, é algo que começou a me incomodar um pouco nesse período e eu não entendo por que não é uma área tão atrativa. Eu não sei quais são as dificuldades para as pessoas seguirem, assim. Não, eu faço matérias normalmente voltadas na matemática, economia e matemática, séries temporais, macro intertemporal, análise, essas coisas, e eu não vejo tantas mulheres participando. Eu acho que é muito social. Acontece que geralmente tem áreas ainda que são áreas de mulheres e áreas que não são áreas de mulheres. O que é uma besteira. Assim, é uma besteira no sentido que eu acho que a gente não tem nenhum motivo. Mas é difícil mesmo, porque assim, é só você estar no meio de um monte de homem para ter que escutar merda, entendeu? Esse é um fato. Quando você ainda está no meio de uma coisa mais misturada, as pessoas ainda são mais educadas. Agora, quando esquecem, o que eu posso te dizer? Cara, não desiste, sabe? Agora, não vou te dizer que vai ser fácil, não. Não vai, não vou te dizer isso. E quanto mais você for para áreas onde as pessoas acham que não é lugar de mulher, eu já escutei que, apesar de ser mulher, eu sou inteligente. Já escutei. Parece piada, mas não. Então, assim, ainda tem. Às vezes, várias vezes você acha que isso não existe mais, mas existe. Existe. E eu espero que, assim, acho que o nosso papel
que eu falo. É difícil porque você tem que ser 2 vezes melhor do que eu acho que realmente você tem que ser 2 vezes melhor, porque é a nossa briga. Mas eu acho que vale a pena. Eu acho que vale a pena. E é legal quando você encontra outras mulheres. E outra coisa que eu acho que vale a pena pra gente é pra gente, como mulher, não ser preconceituosa, ter empatia com as outras mulheres que estão no meio. Eu acho que essa é a nossa parte. Eu, por exemplo, quando eu vejo uma mulher preconceituosa, me irrita muito mais. E às vezes eu até me pergunto muitas vezes se isso é um preconceito. Porque eu acho que as mulheres não podem ser preconceituosas. Muitas delas são. Mais alguma pergunta? Oi, boa tarde. Meu nome é Leonardo, estou no... A minha pergunta é geral para as 3 professoras. A profissão de ser professor ou professora é vista na sociedade, principalmente brasileira, como uma atividade feminina, em sua maioria. E eu, em toda a minha vida, tive professoras mais do que professores. E quando eu cheguei na graduação, a gente vê que o cenário muda muito. E aí eu queria saber a opinião de vocês quanto a isso, por que vocês acham que isso acontece. É isso, enfim. Eu acho que é igual cozinheiro. Cozinheiro para cozinhar em casa é mulher. Cozinheiro-chefe é homem. Eu acho que isso é reflexo do acesso mesmo ao ensino superior e da área. Se você for no serviço social, vai ter muito mais mulheres. Se você for na letras, muito mais mulheres. Em alguns cursos, muito divididos. Se for na engenharia, essencialmente homens, dependendo da engenharia, né, elétrica, mecânica, são mais civil, né, um monte de homem. Meu filho faz psicologia e fala que a turma dele tem ele e mais 3 caras, e o resto tudo mulher. E eu conheço, a maior parte das pessoas, dos psicólogos que eu conheço são homens. Então eu acho que isso está ligado à capacidade a área e a capacidade de acesso também a determinados lugares. Só complementando, né, um pouco as falas da Michele e da Rita. E eu acho que isso ajuda a responder, em parte, a questão levantada pela Gabriela, não é isso? Então, as questões, elas têm relação uma com a outra. Essa é uma questão histórico-social que ainda não foi superada. Tem essa ideia, né? A gente acaba reproduzindo, mesmo que involuntariamente, tá certo? Porque, por vezes, não é com um negócio consciente. Mas, involuntariamente, a gente acaba reproduzindo essa ideia de que tem curso de mulher e curso de homem, serviço social, psicologia, etc. E das engenharias, né? E a matemática, a física, são cursos predominantemente masculinos, e a gente, isso, às vezes você, como mulher, acaba optando por um curso e não por outro, porque você é influenciado pelo contexto no qual você está inserido, mesmo quando você não reflete criticamente sobre ele. E aí tem uma coisa, Rita lembrou da Bela Recatada aí do Lar, né, que foi aquela história da Marcela Temer, cuja preocupação central é o vestido do 7 de setembro, não é isso? Do corte minimalista e o branco da paz. Os comentários, eu não sei se vocês viram, né? Os comentários a respeito, geniais a respeito da roupa da Marcela, que eu já uso muito Michelzinho em minhas aulas, no caso Michelzinho, filho de Michel Temer, né? Que é um as das finanças, enfim, o garoto descobriram lá recentemente que ele, né, tem uma conta bancária assim robusta, então eu sempre uso o Michelzinho nas minhas aulas. Aí agora, para falar da questão de gênero, eu lembrei de Marcela, não é isso? Então, nessa mesma ocasião, né,
circulou muito na internet aquele hashtag, enfim, não sei mais como é que fala isso, que eu não sou jovem, né? Eu não sei nem usar essas coisas, mas é aquela frase que diz que lugar de mulher é onde ela quiser. Então isso foi um negócio que circulou muito na internet à época, em parte motivada por essa questão, né? Do lugar da mulher dentro de casa, na cozinha, como se a mulher fosse um adorno, né? Um adereço do lar. E eu acho que essa é uma questão importante a se enfatizar, né? Então, como disse a Michele, disse a Gabriela, não desista, né? Não se renda a essa imposição de que a área quantitativa é masculina, não. O lugar de mulher é onde ela quiser. Então, você quer fazer, você vai, não é isso? Também, como disse Michele, vai ser mais difícil, né? Mas não é impossível, é importante, digamos, é um ato de resistência, né? Então é isso, não sei se respondo a tua pergunta também. As mulheres também, conforme é dada a possibilidade do acesso a uma formação superior, porque é isso, o cara que é chefe de cozinha, ele tem que passar por uma formação que seja um curso profissionalizante. As mulheres também vão ocupando esse espaço, e a verdade é que a gente tem que ocupar, né? Eu lembrei de duas histórias. Na verdade, uma é agora. O furor que o Paulo Zulu causou, com todo mérito, digamos, né? Mérito dado. A gente vê a mulher pelada o tempo inteiro. Ninguém faz furor, porque banalizou tanto, a mulher tanto objeto sexual dado, né? Que está ali para ficar pelada, de perna aberta, de perna fechada, sei lá. E na hora que um modelo aparece pelado, se foi de propósito ou não faz diferença, isso vira assunto de rádio, televisão, das redes sociais. Acho que é bem o lugar que se ocupa, ou a imagem que se tem, né, daquele tipo. E me lembrei de uma economista, uma historiadora econômica, professora da Faculdade de Economia da USP. Eu estava falando hoje com a Mariana e com a Júlia sobre ela. Ela chama Alice Canabrava, ela já faleceu. Lérida certamente estivesse aqui lembraria. Alice foi uma pessoa que foi muito perseguida na Faculdade de História da USP, e ela foi recebida pela Faculdade de Economia, pela FEA, onde ela trabalhou o resto da vida. Aí ela reproduziu, como professora titular, o comportamento dos homens. Ela exercia o seu poder de preconceito com as mulheres, e os seus assistentes eram todos homens, seus orientandos. As meninas não aguentavam ficar sendo orientadas por ela, porque eram humilhações constantes. Mas só para a gente pensar um pouco. Deixa eu comentar que a gente tem uma prêmio Nobel mulher, a Armstrong. A gente tem uma prêmio mulher, que chama Eleanor Armstrong. A história da Armstrong é muito engraçada. Quem já fez aula comigo sabe que eu conto ela várias vezes. Eu vou até explodir a cabeça de vocês um dia. A ideia básica é a seguinte: ela fez economia e queria entrar no doutorado em economia, mas nos Estados Unidos, se você fosse mulher, você não podia tirar bem em matemática. Você só entrava se tirasse A. Então a Armstrong foi escanteada para a ciência política, porque ela tirou bem em matemática. E ela é a única prêmio Nobel mulher que não é doutora em economia, ela é doutora em ciência política, porque os economistas não aceitaram ela porque ela era mulher e tinha tirado B em matemática. Então, assim, ela se tornou prêmio Nobel foi 2011. A gente não está falando de uma coisa do século passado, a gente está falando de ontem, a gente está falando de hoje. Então, assim, o tempo todo é um pouco assim, para você ser Nobel, para você ser o melhor, aí é complicado. Quando eu estou, por exemplo, em conferências, a última conferência que eu fui era no IBP, no Instituto Brasileiro de Petróleo. E uma coisa interessante, primeiro que só eu bato o olho, sempre calculo o número de mulheres que tem na cadeira, porque tem esse hábito. Então, nesse seminário, era o seminário sobre a indústria de gás no Brasil. Está numa discussão e foi chamado. Tinha 20% de mulheres. E o mais interessante é que as mulheres estão todas concentradas nas filas de trás, porque as filas da frente são as filas dos chefes das empresas, e as filas de trás eram as filas dos técnicos.
Então, não só a porcentagem era baixa, como elas estão concentradas em rankings mais baixos das coisas. Então, por exemplo, professora pode ser mulher, mas ser o chefe aí, acho que é mais, a briga é maior. Mais alguém? Não desiste não, pode perguntar. Boa tarde, eu sou a Thaís, estou no 6º período. E assim, não me surpreende estar diante de 3 representantes das áreas que eu mais ouvi piadas preconceituosas nesse tempo na faculdade. E eu queria saber, principalmente da Rita, o que fez você escolher vir dar aula na economia, sendo uma área de, assim, predominantemente masculina, como já falaram aqui, e por ser história, para os economistas, muitas vezes algo que não interessa, sabe? Vamos ver o que está acontecendo agora. Então, essa é a pergunta. Thaís, pergunta difícil, não vale. Eu fiz mestrado na economia, em Campinas, em História Econômica. Quando o povo do PMDB e a gênese do PT, que dominavam a economia da Unicamp, resolveram sair da ANPEC, o objetivo foi abrir 3 áreas, que era Economia do Trabalho e Desenvolvimento e História Econômica, e eu fui da primeira turma. Não vale perguntar quando também. Fiz, e isso me deu uma formação, porque eles enlouqueceram. Mestrado em História, a gente faz 4 disciplinas. Lá nós tivemos que fazer 11, o que significa que eles queriam dar uma formação geral. E aí isso me deu uma tranquilidade, que foi poder querer dar aula em faculdade de economia. E o meu primeiro emprego foi numa faculdade particular de economia, na cidade que eu morava, em Minas Gerais, em Juiz de Fora. E eu fiquei lá anos, fui substituta de economia com pensamento econômico lá na Federal de Juiz de Fora. E sempre eu dava aula na história, mas assim, mais tempo na economia. E eu fiz um concurso para a Bahia, para história, a universidade estava abrindo. Fiquei 4 anos lá, meu marido fez um concurso para cá, para essa universidade, e eu vim transferida. E a história aqui, ela é um centro de excelência e não tem nem conversa de vem uma vaga e tal. E eu procurei o diretor dessa casa, na época, o professor Alberto de Sábato, e disse: olha, eu estou com uma vaga aqui. Primeiro fui alocada no colégio de aplicação. Eu nunca tinha conversado com um menino de 6ª série na vida, que dirá dar aula, imagina. Ficava o tempo inteiro pensando 10 vezes o que eu ia falar para eles. Foi com os filhos, que aí, né, enfim. Mas foi uma experiência muito difícil para mim, porque eu nunca quis dar aula em ensino fundamental e médio. Eu não sei falar com essa gente dessa idade, não tenho vocabulário, fico me policiando, um horror, foi horrível. Eles gostavam, não sei porquê. E aí eu consigo vir para cá, e quando eu venho com essa vaga, que é o máximo para qualquer curso, porque você traz uma vaga, está se estapeando por vaga, e aparece alguém lá na sua sala, bate e fala: eu tenho uma vaga aqui, porque eu estava em desvio de função, enfim. Mas eu sempre tive esse namoro, porque desde a graduação em História, eu sempre gostei de economia, de História Econômica. Eu fiz várias disciplinas optativas, eletivas na economia, enfim, mas sempre pensamento econômico e História Econômica do Brasil. Mas não é bom, não. Tem gente que não me cumprimenta, eu acho que não é porque eu sou mulher. Acho que é porque eu sou historiadora, eu sou menor. Mas eu não ligo. Mais alguém? Na verdade, não é uma pergunta, mas se vocês quiserem complementar o que eu vou dizer, é mais para a Gabriela mesmo. Eu, antes de fazer economia, eu passei para estatística. E logo que eu passei, teve um garoto que falou para mim que eu não ia durar muito lá porque eu era só um rostinho bonito. E quando eu fui trocar de curso, eu lembrei do que ele disse. Mas assim, eu queria dizer para você que o que eu pensei naquele momento é que isso só dizia respeito a mim e a quem eu era. E que preconceito, apesar de afetar
a outras pessoas, eu acho que é muito pior para quem faz. Porque quem é ele? Hoje eu estou aqui e eu me conheço muito melhor por eu ter entrado primeiro na estatística e ter vivido tudo que eu vivi academicamente lá. E eu queria te dizer para você não desistir. Eu acho que a gente precisa, assim, é uma sugestão, tá? Eu acho que a gente precisa ter aqui na faculdade algo que dê mais visibilidade à discussão acerca desses diversos tipos de preconceito que a gente ouve aqui. Eu já ouvi falarem mal da minha disciplina aqui quando já deixaram de ser meus alunos, um monte. Não me cumprimentar no elevador quando deixou de ser meu aluno. Eu falo, ué, o que será que eu fiz para essa pessoa? Porque, nossa, história econômica, né? Coisa mais sem... Serve para quê? Para beber, para comer, beber ou passar no cabelo, qualquer coisa. Mas eu só acho que a gente precisa dar visibilidade para que essas pessoas pelo menos se constranjam de fazer as diversas piadinhas. Eu conheço um caso de um menino, um rapaz gay aqui da universidade, que largou o curso uma época, porque ele falou que estudou em vários lugares, ele nunca se sentiu tão alvo de preconceito como nessa casa aqui. Porque as piadas eram horrorosas, ele me narrou muito. E eu vi isso algumas vezes já. Então, acho que esse se puder ter esse protagonismo de tentar, não somente na chegada dos calouros, que são super bem-vindos, eu esqueci de falar, mas que isso talvez fosse um trabalho constante, cotidiano, igual é a luta cotidiana, Gabriela, de se vencer os obstáculos todos, né, de não desistir. Mas acho que talvez fosse uma sugestão, não sei nem como, né, mas aí também... Tá? Eu queria falar duas coisas. Uma seria assim, eu acho que primeiro a gente tem, entre as mulheres a gente deveria ter discussões, porque tem várias discussões que não é só a questão de estar na economia, que são discussões super complicadas. Eu pessoalmente, por exemplo, tenho uma discussão que eu acho que muitas de vocês vão enfrentar, que é ser mãe ou não ser mãe, que é uma discussão que só as mulheres vão ter. Quanto mais você vai avançando na sua profissão, quanto mais ambicioso você é, e você vai se colocar essa questão. Porque, como diz a Bianca, você vai ter que parar um tempo. E é uma questão que é difícil você dividir com os homens. De verdade porque os homens não têm o tic-tac, tic-tac. Então, assim, é uma coisa que é super difícil. Hoje em dia, você pode não ser mãe se você não tem dinheiro. Você pode não ser mãe se você isso. Mas você pode... É muito difícil ainda a pessoa escolher não ser mãe porque não quer. Porque não está afim. É uma das coisas super complicadas. Se você olhar toda a discussão sobre o aborto, sobre esse tipo de coisa, é o tipo de coisa que a gente, mulher, tem que estar pensando que ninguém vai pensar pra gente, não. Sabe? Eu acho que é uma das coisas que eu sempre me pergunto bastante. E em relação ao preconceito falado, eu acho o seguinte: entrar na cabeça das pessoas, tirar o preconceito dentro da cabeça das pessoas, não dá pra fazer. Agora, a partir do momento que elas falam o preconceito delas, o problema não é delas, o problema é da sociedade. Então, uma coisa é você ter seu preconceito e ficar dentro da sua cabeça. E a outra coisa é você expressar seu preconceito. A partir do momento que você tem preconceito, o problema é da sociedade. E eu não acho que é coitadinho da pessoa que tem preconceito e não sabe, não. Coitadinho de quem tem que escutar aquele preconceito, porque aquilo é uma violência. É muito complicado você falar que a pessoa é violenta e coitadinha que ela não sabe onde está batendo. Coitada da pessoa que está lhe apanhando. Então, esse tipo de coisa a gente também tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a violência, por ignorância, isso não existe, assim. Você não pode bater em alguém por ignorante. Então, se você não sabe, fica quieto. Assim, você tem um conselho muito para os homens. Se não sabe, fica quieto. Não tem problema ficar quieto.
escuta. Eu várias vezes não sei e fico quieto sobre várias coisas. Então, assim, e tomar muito cuidado com isso, que às vezes a gente tem esse hábito de dizer, não, ok, porque o cara não sabe, ou ok, porque eu me saio. Não. Se você exteriorizou aquilo, o problema é da sociedade, o problema não é da pessoa, o problema é social. Posso fazer considerações assim finais também? Eu gostei dessa parte, ficou bacana. Teve aquela pergunta que foi assim, a gente respondeu assim na vinda e na volta, né? Foi legal também. E agora o pessoal se sentiu totalmente à vontade para, independentemente das perguntas, né, fazer considerações finais. E na verdade é ótimo, né, que a gente se sinta à vontade para falar abertamente sobre isso. E agradecer de novo, claro, o espaço cedido pelo diretório e enfatizar o que disse Rita sobre a necessidade de que esses espaços sejam constantemente construídos. Mas para finalizar, eu queria falar da questão de gênero, mas não do gênero nesse sentido. Eu queria falar do gênero humano, ainda que muito rapidamente, chamar a atenção para mais essa contradição, porque a verdade é a seguinte, é que só o capitalismo põe o mercado mundial e, portanto, os diferentes povos em contatos uns com os outros. E por mais contraditório que pareça, é isso que cria as bases para que um ser humano reconheça o outro ser humano como igual. Não importa se você é índio, se você é preto, se você é branco, se você é chinês, tudo bem? Isso é um avanço, tá certo? Isso é um progresso incrível do ponto de vista da humanidade. Agora, é muito contraditório que, ainda assim, a gente viva o preconceito, tá certo? E porque ele existe. Tem toda a questão hoje dos refugiados, né, que é uma questão muito atual e a gente ouve as maiores barbaridades a esse respeito, né? Enfim, uma política ostensiva por parte de alguns países que se recusa a admitir a vinda daquelas pessoas que estão passando por uma situação, né, catastrófica. Mas, para finalizar, enfim, eu queria falar só um pouquinho mais sobre o contexto que a gente vive hoje. Me assusta hoje essas manifestações cada vez mais desinibidas de extremo conservadorismo, que é o que explica hoje a ascensão de políticos como, por exemplo, a linhagem Bolsonaro. Tá certo? Então, para mim, é assustador que a gente viva um retrocesso como esse, que hoje exista um grupo de pessoas que não tem vergonha. Porque, como disse Michele, enquanto o cara está com preconceito dentro da cabeça dele, beleza, quer dizer, ruim para ele, então, né, um negócio que não me diz respeito. Agora, como diz vovó, né, isso, a sua liberdade termina quando começa a do outro. Então, você quer ter liberdade de expressão, mas ao se expressar, você não pode ofender o coleguinha. Você não pode ser machista, homofóbico, racista e por aí vai. Então, não me venha com essa de liberdade de expressão, porque eu não vou aceitar um comentário preconceituoso de um sujeito de extrema direita, tá certo? Ultraconservador, porque ele está ferindo a minha liberdade, né? Está ferindo as pessoas. Mas a verdade é isso, assim, o que me assusta hoje é o fato de que as pessoas não só não se chocam mais com manifestações desse tipo, como isso está sendo, e como esse movimento vem crescendo. E é só você ver nas pesquisas, né? Quantas pessoas votariam em Jair Bolsonaro, por exemplo, para presidente. Então, trata-se de um retrocesso, eu acho, porque essa não é a tendência geral. Se a gente pega do ponto de vista histórico, a tendência é que a gente caminhe para uma humanização de fato, né? Para que a gente caminhe em direção a uma sociedade na qual os homens se reconheçam efetivamente como iguais. Então, uma experiência como essa que a gente vive hoje, de manifestações desinibidas, de preconceito por parte da extrema-direita, para mim representa um retrocesso. Tá certo? Alguém quer fazer algum comentário, uma pergunta? Então eu vou fazer o meu comentário e as minhas perguntas. Então, as professoras falaram aqui muito da experiência delas, né? Mas eu também queria falar um pouquinho de alunas para alunas, assim, acho que é importante. Eu queria dizer que o meu primeiro momento em que eu encarei o machismo na economia foi no trote, ou seja, foi uma bela recepção.
quando um veterano disse que as meninas que estavam no trote tinham que chupar um choquito. Só as meninas. E eu me recusei, obviamente. Falei, não, nós não vamos, nós todas não vamos nos sujeitar a isso. E a partir daquele momento eu fui intitulada a caloura DA. A caloura chata, a caloura feminazi, enfim. E tive naquele momento o suporte só de dois meninos, né, homens veteranos, que eram justamente os membros do diretório acadêmico que estavam acompanhando o trote. E o resto todo dos veteranos não se importou, achou que aquilo era normal. Achou que aquilo era normal, que o leilão de mulheres depois era normal, que as meninas terem que desfilar e buscarem o chinelo no chão para ficarem com a bunda virada para os veteranos era normal. E que tudo isso, todo esse machismo naturalizado no trote, ele é naturalizado no dia a dia aqui na economia. Não só o machismo, como racismo, homofobia, LGBTfobia no geral, que, enfim, ultimamente tem tido casos ainda mais bizarros disso. Eu tenho alguns amigos gays aqui que não tem liberdade nem de estar aqui com seu parceiro porque sofrem represália e, enfim, não necessariamente, a gente pensa assim no Bolsonaro, mas às vezes é a pessoa que está sentada do nosso lado na sala de aula e que é capaz de fazer aquilo com outro ser humano e, enfim, você fica meio sem esperança. Eu tive muitos problemas, inclusive no primeiro período, com isso, assim, de será que eu quero estar aqui? Será que eu quero... A Thaís sabe, é da minha turma. Será que eu quero estar num espaço tão ruim de você se expressar e de você se sentir parte do coletivo? Professores homens também, né? Inclusive da parte de professores homens, principalmente. E aí eu queria dizer que esse machismo nos atos pequenos, no trote, no silenciamento, quando você se coloca para falar na sala de aula, bem na hora um colega homem, sempre homem, interfere sua fala, ele pode se... Ele parece uma coisa pequena que você pensa, vou ignorar, vou deixar passar. Eu até entendo o que a Michelle falou de ignorar, porque senão a gente vai viver problematizando 24 horas por dia. Mas eu acho que tem que ver isso também, que eu acho que isso atinge níveis maiores, como a violência contra a mulher, como a criminalização do aborto, questões de saúde da mulher que não são faladas, como, enfim, principalmente chegamos num ponto que foi tirar uma mulher do poder ilegitimamente. E eu acho que tem algumas formas de se combater esse machismo. A Rita falou que o capitalismo se combate. Eu concordo, e eu também acho que o machismo se combate. E se combate no dia a dia, com constrangimento e principalmente com a união das mulheres, assim. Não esse papo, eu não sou muito do papo do empoderamento e tal, mas eu acredito muito na empatia, que foi uma palavra que a Michelle usou bastante e eu concordo muito. Eu acho que é muito mais fácil para a gente se colocar no lugar uma das outras. A gente sabe como é andar na rua, a gente sabe como é estar aqui, a gente sabe como é estar na sala de aula, então a gente pode se ajudar e se manter unidas. E eu queria dizer principalmente para as calouras que não desistam. E quando vocês se sentirem assim, procurem as meninas do diretório. Assim, posso dizer que até os homens do diretório vão... acho que eles vão tentar. A gente tem bastante cada um. Eu acho que é justamente o problema social. E é muito estranho mesmo, como a Bianca disse, que parece que a gente está, né, progredindo em vários sentidos e esse tipo de coisa continua acontecendo. A gente está aqui numa faculdade pública federal, que todo mundo que está aqui passou por uma prova para estar aqui e por, enfim, já pelo menos aí uns 10 anos de estudo na vida e está reproduzindo ainda esse tipo de coisa. Então, queria dizer para as calouras e para as meninas todas que não se sintam sozinhas e que a gente se una para combater esse tipo de coisa. E também dizer que uma coisa que eu achei muito legal na fala de vocês foi chamar atenção para a questão de classe também, né? Que eu acho que a gente está aqui discutindo machismo enquanto privilegiadas, e no meu caso, enquanto branca privilegiada de classe média. E eu acho que muitas vezes, assim, a empatia até termina aí, você não consegue se colocar no lugar da mulher, da classe trabalhadora, da mulher negra, e que a gente tem que trazer isso para a faculdade. Não sei como, é muito difícil romper as barreiras que estão em volta desse prédio aqui, ou da UF inteira, mas só o respeito, talvez por isso já seria, porque eu já vi mulheres aqui na economia tendo um discurso de ódio de classe mesmo, e eu acho isso muito problemático, principalmente quando é uma mulher fazendo. Então são algumas considerações que eu fui pensando enquanto vocês foram falando, aí estou falando tudo junto agora, e que é isso, assim,
para a gente não normalizar nenhum tipo de opressão aqui no ambiente, tentar denunciar isso sempre. O diretório é uma ferramenta de denúncia também desse tipo de coisa, tanto quando vem dos alunos quanto quando vem dos professores. A gente já recebeu denúncias e pode continuar recebendo e tentando combater isso. E mas vou responder a Rita que a gente se compromete sim a tentar colocar isso em pauta no dia a dia, falar sobre isso. Não sei como, é muito difícil. Acho que vocês podem ver que até mesmo essa mesa a gente tentou fazer em outras caloradas e já foi super esvaziada. Então acho que é bem difícil, mas é um desafio nosso também, enquanto uma gestão que se propõe a ser livre, né, de qualquer tipo de opressão. É um desafio diário colocar isso em pauta. Obrigada. A professora falou de não saber como, né, combater o machismo aqui na faculdade. E eu acho que também com as alunas, se alguém souber ou tiver alguma ideia sobre forma de combater o machismo, eu acho que a gente tem que se unir, como a Júlia, como todo mundo. Combater, a forma de você tentar conscientizar, tá todo mundo ouvindo? Não dá pra ver, não é nem de combater. Combater eu concordo com a Júlia, é constranger, tornar público. Mas eu acho que é como fazer ações de conscientização, né? Pelo menos para que a pessoa não se sinta muito livre para ficar falando por aí as bobagens que diz, entendeu? Eu quis dizer na questão de ser mais empática, de constranger mesmo. Eu disse na questão do combater, mas de constranger mesmo, ou de conscientizar, de se unir como todas as mulheres aqui. E eu acho que se tiver sugestões, ideias, acho que a gente está aberta para ajudar, mas a gente está aberta também para opiniões. Eu só queria também frisar isso.